Cumprimentar as crianças com a paz do Senhor. Crianças, nessa primeira aula do ano, né? Hoje é dia 13 de janeiro. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, tá? E eu quero desejar a vocês um ano de bênção, um ano de vitória, de livramento, de saúde, de provisão, de prosperidade, de união com a família, tá? Um ano que vocês venham fazer a diferença, né? A diferença no lar, na casa, na escola, tá? E que Deus venha derramar muitas bênçãos na vida de vocês, tá? E que vocês venham ter certeza que o Senhor é com vocês, que o Senhor está na vida de vocês, que o Senhor está no controle de todas as coisas, tá? Eu sou grata a Deus, né? Pela vida de cada um. E eu quero, assim, estar falando para vocês que é muito bom, sabe? É muito bom a gente poder ensinar vocês, poder transmitir algo para vocês. Isso é muito gratificante, porque quando a gente está ensinando algo para vocês, a gente também estamos aprendendo, tá? E eu desejo esse ano que a gente volte à nossa aula presencial, que nós voltamos a ter a aula na igreja, tá? E eu creio que logo Deus vai preparar, que nós possamos voltar até as aulinhas da igreja, tá? E hoje nós vamos começar um novo trimestre, uma nova lição, e eu preciso que vocês acompanhem, tá bom, meus amores? Tá bom? Eu vou estar orando, tá? Pedindo a Deus por vocês, tá? E iniciando a nossa primeira aula, tá bom? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti estamos agradecidos ao Senhor por mais uma vez poder estar na Tua presença para poder transmitir a Tua palavra aos pequeninos. Senhor, neste momento, abençoa cada criança que está assistindo essa aula online, que eles possam entender, compreender, Senhor, que eles venham a ser uma criança obediente ao Senhor. Senhor, me ajuda a transmitir, me dá sabedoria para me alcançar os corações dos pequeninos. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então, criança, a aula de hoje, ela tem por título Noé, o herói de uma família, de sua família e dos animais, tá? A aulinha de hoje tem por título Noé, o herói de sua família e dos animais. Lição de número 1. A leitura bíblica se encontra em Gênesis capítulo 6, do versículo 6 ao 22, e o capítulo 7, do versículo 1 ao 18. Nós vamos estar lendo apenas alguma partezinha da leitura bíblica, porque ela é extensa, tá bom, meus amores? Então, nós vamos estar lendo aqui em Gênesis 6, capítulo 6, e versículo de número 13, que nos fala assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faça para ti uma arca de madeira de golfe, e as farás, e compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, né? E dessa maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados de largura, e 30 côvados de altura, né? Então, vamos estar comentando sobre esta lição, né? Então, a gente sabemos que no princípio Deus criou a humanidade, Deus criou as pessoas. No princípio, Deus criou as pessoas, a humanidade, né? E o pecado entrou na terra, né? O pecado entrou na terra, né? E o pecado foi se avolumando, né? Tomando conta da vida das pessoas, né? Então, as pessoas começaram a se distanciar de Deus, porque Deus criou o homem para que o homem o adorasse,
para que o homem louvasse o teu nome, mas as pessoas começaram a se afastar de Deus e a praticar coisas má. E Deus, ele olhando do céu, olhando para a terra, ele começou a ver toda a humanidade se perder, todas as pessoas sendo más, né? Os homens eram maus, né? Então a gente vamos ver aqui nessa figura Noé. Noé aqui no centro, né? A gente vê aqui Noé triste, choroso. Por quê? Porque a humanidade daquela época era má. Os homens brigavam, os homens se matavam, os homens faziam coisa que não agradava a Deus. Os homens se uniam com povos que não eram de Deus. Então o povo foi se separando do Senhor. E Deus, que havia criado a humanidade com muito amor, com muito carinho, começou a perceber e analisar que a humanidade estava toda perdida. E Deus, o que Deus fez? Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aí Deus falou, eu vou destruir a humanidade. Por quê? Por causa do pecado. Eu vou destruir a humanidade juntamente com os animais, com todo ser vivo. Tudo que for vivo vai morrer. E a humanidade vai se acabar. Simplesmente não vai existir mais a humanidade. Mas Deus, ele começou a olhar a humanidade um por um. E aí, sabe o que ele encontrou? Ele encontrou a Noé. Noé era um homem justo, reto e obediente. Então Noé, ele não tinha se corrompido, ele não tinha se corrompido, se entregado ao pecado, né? Ele não tinha se esquecido do Senhor. Ele continuava sendo um homem temente e obediente ao Senhor. Então, o nosso Deus, ele agora, ele ia destruir a humanidade. Mas aí, quando ele viu Noé, reto, temente, obediente a Deus, ele pensou consigo mesmo, eu não posso destruir Noé juntamente com a sua família, porque ele não se corrompeu. Ele não foi participante do pecado desse povo. Então, Deus, ele conversou com Noé e falou para Noé, Noé, eu vou destruir a humanidade. Eu vou destruir a humanidade que eu criei. Deus falou para Noé. E eu vou te poupar, tá? Eu vou destruir a humanidade, eu vou te poupar e vou poupar a sua família. Mas você vai construir um grande barco, uma arca muito grande. Essa arca vai ser de madeira e ela vai ter 300 côvados de comprimento. Isso quer dizer mais ou menos 150 metros de comprimento. O que era uma arca? Era um grande barco. E essa arca vai ter de largura 50 côvados, que quer dizer mais ou menos 25 metros, tá bom? E terá 30 côvados de altura, que é mais ou menos 15 metros de altura. E nessa arca você vai entrar você, seus filhos, suas noras e todos os animais, um casal de cada espécie. E aqueles animais que são limpos, que são puros, você vai colocar 7 casais, tá? 7 casais, tá? E os animais impuros, você vai colocar um de cada um casal, tá bom? Então, assim, Noé fez. Noé foi, durante muitos e muitos anos, Noé construiu aquela arca. Durante muitos anos, ele foi construindo tudo com madeira, os seus filhos, né? Ajudando, e ali ele construiu aquele imenso barco.
Por quê? Porque iria vir uma chuva muito grande, um dilúvio. Mas naquela época nunca havia chovido, nunca havia tido um dilúvio na terra, nunca havia chovido na terra. Então, era até difícil de acreditar. Mas criança, Noé acreditou exatamente no que Deus falou a ele. Ele acreditou e ele começou a construir. Mas aquela população daquela época, aquelas pessoas, aqueles homens, eles não acreditaram. Eles não acreditaram que Deus iria destruir a terra. Eles não acreditaram em hipótese nenhuma, tá? E eles continuaram a vida de pecado, a vida de engano, a vida de coisas ruins, né? De perversidade, né? E Deus, né? Deus contemplando tudo aquilo, né? E Noé fazendo a arca até o momento que a arca ficou pronta, né? Então, quando a arca ficou pronta, Deus mandou que Noé colocasse os animais. Então Noé fez aquela imensa arca, aquele imenso barco, e os animais foram entrando na arca, né? Foram entrando dois em dois. Aqui a gente vemos todos os animais que existem hoje. Naquele dia entrou na arca, né? O elefante, a girafa, o macaco, né? Todos os animais e as aves que hoje nós vemos na natureza, ou que nós vamos no zoológico e vemos, naquele dia Noé colocou na arca. E existem alguns outros animais que entraram em extinção, tá? Mas era uma arca muito grande, né? E Deus falou para Noé, olha, você leva bastante comida, ponha bastante comida na arca, porque você vai ficar muitos dias na arca, tá? Muitos dias na arca, né? Então, aquele povo, eles caçoavam de Moisés. E agora eles estão vendo os animais entrando na arca. Animais que eram ferozes, né? Que nem leão, tigre, né? São animais ferozes. Mas eles entraram na arca de forma tranquila. Por quê? Porque era Deus que estava no controle. Era Deus que estava dando ordem. Então Deus o conduziu, aqueles animais, aquela arca, né? E aí a gente vemos, né? E quando todos os animais entraram na arca, Deus fechou a porta da arca, né? Então, crianças, é muito importante vocês entenderem que não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus. Por quê? Porque se fosse Noé que tivesse fechado a porta da arca, o que ia acontecer? Noé iria ficar com dó daquele povo, quando aquele povo batesse na porta. Então o povo entrou e Deus fechou, lacrou aquela porta da arca, né? Após Deus ter fechado a porta da arca, eles ainda ficaram alguns dias dentro da arca e depois começou aquela grande chuva, né? E foi uma grande chuva que desceu. Então choveu muito, muito, muito. Essa grande chuva dá-se o nome de dilúvio. Crianças, quando vocês vê um grande temporal, aquela chuva muito forte, com vento, com trovoada, com rajada, então pensa uma coisa, foi muito mais do que isso. Foi muito mais forte a chuva do que essa que nós vemos muitas das vezes chover. Foi uma chuva muito grande. E foi uma chuva de muitos dias sem parar, dia e noite. Então, as chuvas foram caindo sobre a terra. E o que aconteceu? Os rios foram se enchendo e foi alagando tudo. E até as montanhas, o lugar mais alto foi alagando, a ponto de a terra ter virado um imenso mar. Um imenso mar. Então toda a terra ficou coberta pelas águas. Não ficou nada da terra fora da água. Toda a terra
ficou embaixo da água. E aquela imensa arca, aquele imenso barco começou a flutuar, entendeu? Eu não sei se vocês já andaram de barco, se já viram um barco pessoalmente, né? Mas era imenso, era aquele imenso barco, aquela imensa arca começou a flutuar sobre as águas, né? E foi flutuando e a chuva foi caindo durante 40 dias, né? E a gente vemos que Noé ficou naquela arca muitos dias após a chuva ter cessado, tá? Ele não saiu imediatamente, acabou de chover, ele saiu. Então ele ficou alguns dias na arca, né? E crianças, o que é importante a gente entender que Deus, ele guarda, ele cuida daquele que lhe obedece. A pessoa que obedece a Deus é guardada, é cuidada por Deus, é cuidada pelo Senhor. Então Noé, ele obedeceu, valeu a pena ele ser diferente, valeu a pena ele preservar a integridade dele com Deus. Então ele e a sua família foram preservados, né, na terra por causa da obediência de Noé. Então Noé é um homem justo, reto e temente a Deus. E ele não salvou só a sua família, mas ele salvou o mundo da época, ele salvou os animais da época, ele salvou a natureza da época, né? Então, isso é muito importante, né? Então a gente vemos, né, o nosso Noé, né, sendo recompensado pela obediência. Então, crianças, tudo tem uma consequência. Quando você desobedece a Deus, vai ter uma consequência da sua desobediência. Mas quando você obedece a Deus, virá consequência da sua obediência. Então, a consequência boa e a consequência má. Então aquele povo que desobedeceu a Deus, que morreram todos morreram, né, afogados nas águas do dilúvio, todos morreram, todos os animais que estavam fora da arca, todos morreram afogados pelo dilúvio, né? Foi uma consequência do pecado, foi uma consequência de eles não ter ouvido a voz de Deus e nem ter ouvido a voz de Noé, né? Mas Noé, seus filhos, né, a sua família, ele teve uma consequência boa. Eles foram livres da morte, né? Foram preservados e ele adorou ao Senhor. Ele, quando ele saiu da arca, ele adorou ao Senhor. Ele louvou a Deus, né? E a gente vemos, né, crianças, que Deus, a palavra dele é reta, é fiel, e tudo que ele faz, ele cumpre, né? Tudo que ele faz, ele cumpre. Então, nessa lição, nós precisamos nos conscientizar sobre a obediência, tá? A obediência, né? E tem pessoas que falam assim, mas ninguém vai me ver, ninguém vai me ver, o que eu vou ganhar com isso? Muita coisa, né? Quando a gente somos obedientes a Deus, quando a gente somos diferentes, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ganhar muito. Em nosso ser, nós vamos ter a certeza que nós fizemos o que era certo, o que era reto e o que Deus se agradava. E Deus vai nos recompensar, entendeu? Deus vai nos recompensar de muitas formas. Entendeu? De muitas formas Deus nos recompensa, né? Assim como Deus recompensou a Noé, né? E eu vejo uma coisa muito linda que Deus fez quando Noé saiu da arca. Quando a chuva acabou, né? Parou de chover, aí o que apareceu no céu? Um grande arco de várias cores, né? E esse arco de várias cores hoje é chamado de arco-íris. Então Deus disse a Noé, olha Noé, esse arco que eu ponho no céu agora é um pacto que eu faço com você, que eu jamais destruirei a terra novamente com água, tá? Eu jamais mandarei outro dilúvio sobre a terra,
a ponto de matar toda a humanidade. Então, isso é um acordo, é um pacto, é uma aliança que eu estou fazendo com você. Então, todas as vezes que chover, você vai olhar no céu, muitas das vezes, quando tiver o tempo bem, que o sol sair, choveu, o sol saiu e tem aquelas gotículas de água, vai formar um grande arco no céu. E você vai se lembrar que eu estou fazendo hoje um pacto com você, que eu jamais destruirei a terra com águas, tá bom? Então, criança, toda vez que estiver chovendo, que a chuva foi embora, estiver acabando de chover, e você olhar no céu e ver um grande arco colorido, da cor amarela, azul, laranja, lilás, é um arco de 7 cores, você procura lembrar, tá? Lembra que o nosso Jesus um dia destruiu a terra, tá? Mas que ele não vai destruir mais a terra com água, tá? E que o nosso Deus, ele é justo. E ele faz justiça, né? E quando ele fala, ele cumpre, tá? E que o nosso Deus, ele quer que nós obedeçamos a ele, tá bom, criança? Então vocês procuram, tá? Toda vez que chover, nós estamos na época da chuva agora, então toda vez que chover, para de chover, corre na janela, vê se apareceu o arco. Então a primeira vez que apareceu o arco nas nuvens, foi o próprio Deus que formou esse arco e falou para Noé que era uma aliança. E que todas as vezes que as pessoas vissem aquilo no céu, era para lembrar. Tá bom, criança? Então, criança, a lição de hoje é essa. O Noé foi um herói. Noé, o herói, né? Ele foi um herói. Noé, o herói de sua família e dos animais, né? Então, nós vamos estar lendo agora a Memória em Ação, que nos fala assim: memória em ação. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus. Salmo 1 e versículo 1, né? Então são felizes, são bem-aventurados aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios, segundo os conselhos das pessoas má, né? Naquela época já existia pessoas má, né? Mas Noé, ele não seguiu o conselho daquelas pessoas, mas ele continuou no foco, né? Na direção certa, tá? Então, criança, nós nunca vamos perder em estar na direção certa, que nós possamos ser como Noé, tá? Andarmos na direção correta, né? E nós sabemos que a nossa arca hoje, a nossa arca de salvação é Jesus, entendeu? Naquele tempo, as pessoas se refugiaram naquela arca, né? Os filhos de Noé, suas noras, se refugiaram, se esconderam, ficaram na arca para se manter vivo. E hoje, para nós nos mantermos vivos na fé em Cristo, nos escondermos, né, das coisas ruins desse mundo, nós temos que nos refugiar em Jesus. Jesus é a nossa arca, Jesus é o nosso esconderijo, Jesus é o nosso socorro, né? E só através de Jesus que nós vamos ir ao Pai, né? Então, vamos continuar obediente, tá? Que vocês possam entender que a obediência, né, é tudo para Deus. Quando nós obedecemos a Deus, o nosso Deus se responsabiliza por nós, tá bom, criança? Um grande dia para vocês, que Deus te abençoe muito, tá? Tá bom? E assista nossas aulinhas, tá? E faça o exercício, né? Vocês vão receber as lições, tá? Então, faz isso. Seja uma criança obediente, tá? Seja uma criança obediente, vocês nunca vão perder nada por ser obedientes a Deus, tá bom? Eu vou orar novamente por vocês e agradecer ao Senhor por esse momento na presença do Senhor, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti estamos, Pai, agradecidos ao Senhor. Agradeço a Ti a vida de cada criança, de cada menina, de cada menino.
de cada mamãe, de cada papai, da família, Senhor, e que a cada criança possa ser obediente, obedecer ao Senhor, assim como Noé foi, um homem justo, sincero, reto, temente, que se desviava do mal. Senhor Jesus, toma nossas crianças, guarda, que elas possam se manter íntegras, Senhor, diante do Senhor. Meu Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é a nossa arca. É só o Senhor que nós podemos nos refugiar, Senhor. Estar seguro. Pai, te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.